Irmãos, durante todo esse mês, o Senhor colocou no meu coração, irmãos, baseado naquele versículo que está lá em capítulo 5, 1 Tessalonicenses, que todo o nosso corpo, alma e espírito estejam preparados para a vinda do Senhor. Então, queridos, o cristão, o servo de Deus, ele tem que se preparar, irmãos, o corpo, alma e espírito. Nós temos que compreender, irmãos, que quando nós recebemos a Jesus, o nosso espírito ele é vivificado, ele nasce de novo. Nós éramos mortos, irmãos, com relação à nossa comunhão para com Deus. Então, quando nós nascemos de novo, essa comunhão, esse relacionamento com Deus, ele volta, ele nasce, melhor dizendo, e a gente passa a ter um entendimento das coisas de Deus, a gente busca agradar a Deus, a gente escuta agora o Espírito Santo de Deus, a gente vê o direcionamento da sua palavra, a gente tem temor ao Senhor, e aí a gente a Bíblia diz, se alguém está em Cristo é uma nova criatura, porque verdadeiramente tudo se faz novo nas nossas vidas, amém? Aquilo que nós fazíamos antes, irmãos, que era normal, natural, para nós agora, diante do nosso Deus, nascemos de novo, aquilo ali nos causa repulsa, irmãos, aquilo ali já não nos agrada, irmãos, amém? E o que nos agrada agora é fazer a vontade de Deus. Então o Espírito nasce de novo, mas a nossa alma, irmãos, é onde está a sede das nossas emoções, nossos sentimentos. Essa aí, irmãos, o Espírito Santo de Deus vem restaurando, nós vamos sendo tratados dia por dia pela lavagem da palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, nós vamos sendo moldados de acordo com a palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É o nosso entendimento, a nossa alma, nossas emoções, nossos sentimentos, eles vão sendo moldados, restaurados, para quê? Para andar em conformidade com a vontade de Deus. E aí, irmãos, a alma, ela é ela que nos determina se nós vamos ser crentes saudáveis ou não. Se a nossa alma pender para as coisas do Espírito, nós vamos agradar a Deus. Mas se a nossa alma pender para as coisas da carne, irmãos, aí é por isso que muitas vezes os crentes são, alguns crentes que pendem para a carne, são fracos, se afastam, mas aqueles que buscam as coisas do Espírito, irmãos, estes são fortalecidos pelo Senhor, amém, irmãos? E então, nosso corpo, a gente sabe que tem que cuidar dele, o nosso corpo, ele também tem que ser cuidado, tratado. Então a gente tem que se preparar no corpo e na alma e no Espírito. E o Senhor falou no meu coração, irmãos, quando eu comecei esse mês, essa é a 4ª ministração sobre restaurar nossa identidade, justamente por isso, irmãos, porque muitas das vezes, irmãos, alguns cristãos não entendem, irmãos, e são guiados pela alma, pelas emoções, pelos sentimentos. E a gente não é mais para andar guiado pela alma, pelos sentimentos, pelas emoções. A gente é para ser guiado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, amém ou não amém, irmãos? Porque nós somos novas criaturas, irmão. E durante essas ministrações, irmãos, que nós estamos encerrando hoje, a gente falou sobre os complexos, irmãos? Complexo de superioridade, complexo de inferioridade. E isso atrapalha, irmãos, o nosso relacionamento da casa do Senhor, o nosso relacionamento com Deus, o nosso testemunho em meio à sociedade. Nós falamos também com relação à nossa autoimagem. Como é que nós nos olhamos para nós mesmos diante de Deus, quem nós somos, A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz o que, irmãos? Que todos quanto o receberam a quem? Jesus Cristo, deu-lhes direito de serem o que? Filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus, amém? Nós somos novas criaturas. Então a gente tem que ter essa autoimagem de nós, irmãos. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Nós não somos largados desse mundo de qualquer maneira não, irmãos. Em primeiro lugar, nós temos um Pai que é Deus, nós temos um Espírito que nos guia, nós temos as promessas do Senhor, e a gente tem como filho de Deus, irmãos, saber quem nós somos nesse mundo. Quem nós somos nesse mundo?
E nós falamos também, irmãos, sobre o destruidor da identidade. Nós falamos sobre como Satanás tentou Jesus lá no deserto, não foi? Mateus capítulo 4, lançando proposta para ele abandonar o propósito que Deus tinha para a vida dele, mandando ele transformar pedras em pães, ou seja, que a necessidade dele fosse maior do que o propósito que Deus tinha para a vida dele, que era salvar a humanidade. E aí Jesus, ele venceu o destruidor da sua identidade. Por quê? Porque Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia que quando ele foi batizado, o céu se abriu e Deus diz: eis o meu filho amado, em quem tenho prazer. E Jesus sabia quem ele era. Ele sabia que era amado do Pai. E nenhuma proposta de Satanás foi suficiente para que viesse seduzir a Jesus e deixar o propósito de Deus para a vida dele, que era ir até a cruz do Calvário, morrer em favor das nossas vidas. Amém ou não amém, irmãos? E nós que temos que ter essa identidade, irmãos, saber quem nós somos, irmãos, não receber as propostas de Satanás, mas ficar no propósito de Deus para nossas vidas, porque cada um de nós tem um chamado do Senhor e um propósito para executar. Eu falei também, irmãos, que sobre o destruidor de identidade, e hoje eu quero falar uma coisa, irmãos, que muitos cristãos ainda têm, e tudo isso que eu falei, irmãos, nas ministrações passadas eu falei que tem uma raiz geralmente, né, na infância, algum trauma, alguma coisa que a gente ainda leva na nossa caminhada cristã, e a gente tem que saber lidar com isso e tratar isso com a identidade de cristão. E hoje é uma dessas questões, irmãos, que tem muitas pessoas que ainda vivem com isso, muitos irmãos se sentem rejeitados de alguma maneira, e a gente tem que superar essa questão da rejeição, tá bom? Eu vou começar a nossa mensagem, a gente lendo Salmo 118, versículo 22, Salmo 118, versículo 22, se você quiser abrir a sua Bíblia, se sinta à vontade. Olha só o que a palavra de Deus diz com relação ao Senhor Jesus Cristo. A pedra que os edificadores fizeram o que, irmãos? Rejeitaram, tornou-se a cabeça de esquina. A pedra da cabeça de esquina, irmãos, é a pedra mais importante da construção, né? Então, a pedra que os edificadores rejeitaram, ou seja, Jesus foi rejeitado pelo seu povo, Jesus foi rejeitado, mas ele é a pedra mais importante. Quero começar desta maneira, irmãos. Então, queridos e amados irmãos, esse salmo de Davi, ele fala justamente sobre isso, profeticamente sobre isso, sobre a rejeição, né? E o que é rejeição, irmãos? Eu peguei aqui uma definição que diz o seguinte: olha o que é rejeição. Rejeição é um sentimento, é um sintoma da alma, é um sentimento destruidor, irmãos, de medo das pessoas se afastarem delas, né? Quem sente rejeitado, ela sente o medo das pessoas se afastarem dela, estão me rejeitando, então ela fica com esse temor, e em muitas pessoas gera um desespero de que as pessoas se afastem dela, né? Não gostem dela, e por isso lidam com essa questão de forma desconcertante. A pessoa muitas vezes se acha excluído de algum grupo, se acha excluído na família, se acha excluído no trabalho, se acha excluído em alguma situação na igreja, e ela fica com aquele sentimento de rejeição, irmãos. E nós vamos já ver que isso pode ser uma raiz também, lá da infância, ou de alguma situação, e a gente tem que aprender, irmãos, a lidar com isso, irmãos, né? A gente tem que aprender, em primeiro lugar, que a rejeição, é uma grande verdade sobre isso, que a rejeição, ela é um sentimento e não um fato. A primeira coisa que nós devemos entender com relação à rejeição, porque
se é um sentimento, irmãos, esse sentimento pode ser enganoso e não é um fato concreto. E muitas pessoas, irmãos, se sentem com esse sentimento de rejeição, e às vezes não é um fato, irmãos. Às vezes não é um fato. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes você pode estar conversando com um irmão, e chega um outro irmão, dá a paz do Senhor para você, você não escuta. E aí muitas das vezes o inimigo trabalha na mente do irmão, dizendo: olha, o irmão ali está te excluindo, o irmão ali está te rejeitando, ou até mesmo fora. Um dia desse eu estava conversando com o pastor Mário Flávio. Às vezes, né, a gente que está aqui à frente, aqui é só um, irmãos, para todo mundo olhar para mim. É por isso que é mais fácil vocês acharem defeito em mim do que eu em vocês, porque todo mundo olhando só para mim, é ou não é? E acontece também o seguinte, irmãos, às vezes vocês me conhecem, né? Pessoas me conhecem, que vêm aqui na igreja, e às vezes eu não identifico, irmãos. E às vezes eu posso estar no mercantil, como já aconteceu N vezes comigo e minha esposa. A gente foi encaminhado e as pessoas passam por mim: pai do Senhor, pastor. E eu: quem é, minha filha? Tu conhece? Não, acho que é da igreja, porque a gente prega também em outras igrejas, né? Não, acho que é da igreja do irmão tal, acho que... Mas às vezes eu não... E às vezes, se eu passo por uma pessoa dessa, ela me conhece, mas eu não identifiquei, e às vezes eu posso falhar e não dar para Senhor por não conhecer, e a pessoa pode ficar com aquele sentimento de que ou o pastor é muito besta, ou o pastor, né, ou não valoriza, porque... Então, são sentimentos que podem ser despertados nas pessoas, né, mas que podem não representar uma realidade, meus irmãos. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo aí? E eu quero dizer para os irmãos que mesmo que ocorra, a nossa vida, irmãos, isso faz parte da nossa vida, irmãos. Ninguém é unanimidade, irmãos. Ninguém é unanimidade. Isso pode ocorrer, irmãos, porque existem 3 tipos de relacionamento que nós podemos ter. Daquelas pessoas que vão nos amar mesmo, de qualquer maneira, né? Há aquelas pessoas, irmãos, que muitas vezes não querem diálogo conosco, apesar que isso para um cristão é meio complicado, né? Isso para um cristão é meio complicado. Sabe por quê, irmãos? Porque amar é uma decisão nossa. Amar é uma decisão nossa. Você já pensou se Jesus fosse esperar a gente ficar perfeito para Ele vir nos amar e nos salvar? Ninguém ia ser salvo, irmãos. Mas Jesus não olhou para os nossos defeitos. Jesus não olhou para fulano, cicrano, A, B ou C. Jesus olhou para a humanidade, veio, deu o seu amor, Ele nos amou. A Bíblia diz, irmãos, que Ele nos amou primeiro, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que Ele nos amou com nossas falhas, nossos defeitos, irmãos. Ele nos amou e morreu por nós do jeito que nós éramos, irmãos. E às vezes nós queremos amar nosso irmão se ele mudar naquilo, se ele mudar naquilo outro, e às vezes nós é que precisamos de mudança. É ou não é, irmãos? Às vezes é assim, irmãos. E às vezes uma pessoa ora. Ô Senhor, muda fulano, muda cicrano, muda meu marido, muda minha esposa, Senhor, muda. E Deus não muda, sabe por quê? Porque Deus quer mudar é você. Não, você vai mudar, vai ter mais paciência, vai orar, vai clamar ao Senhor, você vai mudar o seu gênio. Aí Deus primeiro quer mudar você. A gente fica querendo mudar o mundo, mudar os outros, e a gente precisa ser mudado também. Amém ou não amém, irmãos? Então, irmãos, e muitas das vezes, irmãos, esse sentimento nasce da nossa infância, irmãos, quando a gente está formando a nossa razão, a nossa mentalidade, né? E aí, quando a gente está ali mais vulnerável, e o diácono Denise já pregou sobre isso aqui em culto da família, irmãos. Quando mais os filhos precisam, né? Muitas das vezes
não são correspondidos, né? E às vezes, eu falei na ministração passada, né, que há questões, né, pais ausentes, pais ou mães ausentes, que não estão presentes. Isso tudo, irmãos, vai causando, né, sem esse amor, a criança começa a se sentir rejeitada, e ele interpreta dessa maneira, né, e ele passa a desenvolver essa rejeição, irmãos, ele passa a desenvolver essa rejeição, amém? Agora vejam bem, irmãos, o nosso Senhor Jesus, nós vimos que Ele é a pedra que foi rejeitada. Jesus foi rejeitado, e Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso espelho, Jesus é para quem nós devemos, nosso modelo. Então Jesus, irmãos, era a pedra que os construtores rejeitaram. Vejam bem, irmãos, mas ele se tornou pedra principal. Sabe por quê? Porque ele soube lidar com a rejeição. Você pode dizer, mas ele era Deus, mas era homem também, irmãos. Ele foi sujeito à fome, foi sujeito à sede, ele se cansou, ele teve momentos, irmãos, que ele pegou mesmo lá o chicote e foi lá no templo, e ele era homem, irmãos. Agora ele nunca pecou, irmãos, ele nunca pecou, e ele soube lidar com essas questões. Ele não se tornou um homem fragilizado, porque ele foi rejeitado de maneira nenhuma, sensível, complexado, não, irmãos, mas ele foi forte para realizar o propósito que ele veio realizar até o fim. Ele não recuou, irmãos, ele foi o mais rejeitado. Olha só, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, o seu povo lá em Nazaré, ninguém cria nele. Ele era rejeitado pelos religiosos. Jesus, ele foi rejeitado de todas as maneiras, irmão. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, irmãos. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Até aqueles que ele abençoou rejeitaram ele. Quantos se lembram, irmãos, daquele ele libertou o gadareno e ele teve que sair às carreiras, o povo querendo botar ele para correr. Ele foi rejeitado de todas as maneiras, até por aqueles que ele fez bem, irmãos. Mas a rejeição, irmãos, não foi um sentimento que abalou o mestre e fez com que ele abandonasse o propósito que ele veio cumprir. Não, irmãos, ele continuou firme naquilo que Deus havia programado na sua vida. Da mesma maneira, eu e você, meus queridos e amados irmãos, nós não podemos retroceder, nós não podemos parar, irmãos, por uma questão ou outra, irmãos. Eu sei que tem muitas pessoas, queridos e amados irmãos, como eu falei, isso vem de algo que está lá enraizado na alma da infância, alguma palavra, algum ato que recebeu, e aquilo ficou incutido na mente. Mas eu quero te dizer que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você tem uma nova identidade, você agora é diferente, você tem um Deus que cuida da sua vida. Amém? Então, irmãos, o ideal é que esse sentimento não atrapalhe a nossa vida, irmãos, que nós não fiquemos incomodados ou até paralisados pelo fato de alguém nos reprovar. Não, isso não pode nos parar, irmãos. Essa questão, irmãos, de muitas das vezes as pessoas se sentem assim em grupos e até mesmo na igreja, irmãos. Não, porque o povo lá não me dá oportunidade, as pessoas não olham para mim, as pessoas... Às vezes, irmão, a gente tem que olhar para nós mesmos, irmãos. Aqui congregava um irmão, que ele falou isso para mim, umas 2 ou 3 vezes, que as pessoas não davam oportunidade, as pessoas não passavam para ele. Aí eu comecei a observar o irmão. Quando encerrava o culto, o irmão não falava com ninguém, ele saía. Aí um dia eu cheguei para ele: irmão, você tem que se aproximar das pessoas também, dê a paz do Senhor, aguarde mais um pouquinho, quando o culto terminar, fale com os irmãos. Às vezes os irmãos não dá nem tempo de falar com você, meu irmão. Eu estava vendo aí, você saiu domingo, então olhe para você também, né? Às vezes as pessoas ficam dessa maneira, se sentindo rejeitadas, né? E aí, irmãos, muita gente vive assim. Mas vejam bem, irmãos, a rejeição é, antes de tudo, irmãos, uma fortaleza instalada na mente da pessoa.
Esse fortaleza está lá na mente. Veja aí 2 Coríntios 10, versículo 4 ao 5. Porque as armas da nossa milícia, irmãos, é uma guerra, uma batalha, amém? São grupos que batalham, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para o que, irmãos? Destruição das fortalezas. Posso ouvir um amém? Olha aí, ó, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, ou seja, levando o nosso entendimento ali à obediência do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, esses argumentos falsos, essa é a nossa batalha, irmãos, essa é a nossa batalha diária. Os irmãos sabem que a gente escuta 3 vozes constantemente? Amém ou não amém? Nós escutamos 3 vozes direto, irmãos. Nós escutamos a nossa voz, o nosso eu, todo tempo, a gente conversando com a gente mesmo. Mas às vezes a gente escuta também a voz do Senhor, nos orientando, nos mostrando, nos alertando. Mas escuta também a voz de Satanás, construindo coisas que nos afaste da comunhão dos irmãos e da comunhão com Deus. E aí, irmãos, a gente tem que ter verdadeiramente, cadê o outro versículo? Está aqui embaixo. A gente tem que levar cativo, irmãos, todo o entendimento à obediência do Senhor Jesus. Amém? E aí, irmãos, vejam bem, para superar essas fortalezas, nós precisamos, irmãos, do que o apóstolo Paulo chama, a palavra grega metanoia, que quer dizer mudança, né, de pensamento, de mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade acerca desses sentimentos. E aí eu volto para aquele versículo que eu falei para os irmãos, Romanos 12:2, que nós precisamos, irmãos, ser renovados, irmãos, em nossa mente. Nós agora, e como é que nós renovamos a nossa mente, irmãos? E não se conformando com esse mundo, mas sendo transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como é que nós somos transformados, irmãos? Nós somos transformados pela palavra do Senhor, irmãos. É a palavra do Senhor que nos molda, é a palavra do Senhor que transforma o nosso entendimento, o nosso raciocínio, a nossa mentalidade, porque agora nós somos novas criaturas. Aquela velha criatura de anteriormente que buscava futrica, que tinha sentimento faccioso, essa morreu. Nós vivemos hoje para agradar ao Senhor, nós vivemos hoje pela palavra de Deus, nós vivemos hoje pela direção do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós não somos conformados com o mundo, porque nós somos novas criaturas. Amém? Se é para Jesus, aplauda. Quais são as verdades da palavra de Deus que pode me fazer verdadeiramente entender que eu, irmãos, sou uma pessoa amada de Deus? Quantos aqui se sentem amados de Deus, irmãos? Nós somos amados de Deus, irmãos, ou não? Se eu não fosse, o que a Bíblia diz? Que Deus amou o mundo aqui, irmãos, são as pessoas, né? Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu sei que eu sou o resultado desse amor de Deus. Eu sei que eu sou o resultado desse amor de Deus. Então eu devo me sentir amado do Senhor, irmãos. Amado do Senhor, porque Ele me amou de uma maneira tão grandiosa, irmãos, que Ele mudou a minha vida. Ele transformou a minha história, como transformou a sua.
porque hoje você tem uma nova mentalidade, um novo olhar. É o que eu falei hoje ali para a família do irmão Manel. Meus queridos e amados irmãos, a gente sabe que a dor é dura, mas a gente sabe para onde é que o Samuel foi, porque ele confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Ele foi para o braço do Pai, ele está com o Pai, e um dia todos nós vamos estar lá, irmãos. Nós sabemos para onde é que nós vamos. E aí nós temos agora um novo olhar, uma nova esperança, uma nova certeza, uma nova fé, uma nova alegria no coração, porque agora nós somos alvos, do amor de Deus, e fomos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, queridos e amados irmãos, algumas questões que nós precisamos entender pela palavra de Deus. A primeira verdade, irmãos, que deve estar gravada na nossa mente, é que Deus nunca vai nos desamparar, irmãos. Nunca vai nos desamparar. Um dos maiores causadores do sentimento de rejeição, irmãos, é aquela sensação, irmãos, de que você está sozinho, que você não tem ninguém. Aí você se sente uma pessoa rejeitada, porque se sente sozinho, acha que não tem ninguém com você, acha que ninguém olha para você. Mas, queridos, um dia um grande homem de Deus, ele se sentiu assim, ele se sentiu desta maneira. Ele se sentiu, irmãos, sozinho. Por quê? Porque o grande líder daquela nação havia morrido, o grande legislador, o salvador, o que resgatou o povo do Egito para conduzir até Canaã, que foi Moisés. E aí esse homem morreu, e aí Josué se sente, irmãos, será que o povo vai, eu estou aqui nessa batalha, eu não sei como é que vai ser, será que o povo vai substituir Moisés? Meu Deus do céu. Aí Deus diz uma coisa para ele, que está lá no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 5, que nos dá certeza, irmãos, que o Senhor nunca nos abandona, irmãos. Esse risco de sensação de ser rejeitado pelo povo era imenso, irmãos, mas Deus garante a ele o seguinte: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei, irmãos. Deus estava dizendo para Josué: olha, você pode estar com esse sentimento, você pode estar pensando nisso, você pode estar se achando que está sozinho, mas eu vou te dizer, da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, você não está sozinho, eu vou estar com você. E aí, irmãos, a gente vê, irmãos, o apóstolo Paulo, irmãos, o que esse homem passou, foi o desbravador do Evangelho. Quantas lutas esse homem passou, quantas dificuldades ele passou, quanta perseguição, rejeição, abandono. Entretanto, irmãos, ele confiava nesta verdade, que Deus sempre estava com ele e jamais desampararia ele, porque é ele que diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9, irmão. Olha que Paulo, ele tinha essa certeza no seu coração, que ele não estava sozinho. É por isso que ele diz: perseguido, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Eu estou sendo perseguido, mas eu não estou desamparado. Eu tenho um Senhor, eu tenho alguém que cuida da minha vida, eu sei qual é o chamado para a minha vida, e eu sei quem tem me chamado e me guardado, é Deus. A gente vê, meus queridos e amados irmãos, na vida do salmista Davi, na vida do guerreiro Davi, na vida do grande rei de Israel. Será que é outro Deus diferente do nosso, irmão? Esse Deus que eu estou falando aqui? Não, é o mesmo Deus. É ou não é, irmãos? É o mesmo Deus que tem cuidado da minha e da sua vida, ou é ou não é? Davi, irmãos, ele era o grande pastor de ovelha, grande guerreiro, grande rei, E em alguns momentos ele poderia se sentir rejeitado. Vejam bem, quando o profeta Samuel chega na sua casa para ungir um novo rei, o pai chama todo mundo, mas deixa ele lá sozinho. Algum tempo depois, Davi
ele já ganha uma notoriedade, mas aí o rei Saul começa a perseguir ele. O rei Saul intenta matar ele. O rei Saul busca de toda maneira contra a vida de Davi. Agora vejam bem, irmãos, dois grandes referenciais da vida de Davi, que era o seu pai e que era o seu rei, estavam o rejeitando. Estavam rejeitando a ele. Tanto o seu pai, ele poderia ser um homem com esse complexo de rejeição, mas Davi, ele não se apequenou desta maneira, irmãos, de maneira nenhuma. E aí, é por isso que ele diz lá no Salmo 27, versículo 10, porque, olha o que Davi diz, vou deixar ele botar aí, porque, se o meu pai ou minha mãe me desampararem, o Senhor o quê? Ele tinha certeza ou não que o Senhor era com ele? Ele está dizendo, olha, mesmo que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor é comigo. Ele sabia qual era a sua identidade, ele sabia qual era o propósito de Deus para a vida dele, ele sabia quem era Deus na vida dele, ele tinha essa certeza, essa convicção. As pessoas podem me desprezar, mas Deus está comigo, Ele não me desampara. Eu quero que, em nome de Jesus, irmão, você entenda isso, irmão, que você creia isso. Nesse mundo que nós vivemos, irmão, nós só vamos vencer as dificuldades, as lutas que são evidentes, e virão muitas lutas, se nós tivermos esse entendimento, irmãos. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma nova criatura, eu sei que vem lutas, vem dificuldade, vem batalha, mas eu sei que Deus está comigo. Deus está comigo. Eu tenho que ter essa certeza, irmãos. E aí, irmão, o próprio Senhor, através da sua palavra, da boca do profeta Isaías, ele confirma isso, lá em Isaías 49:15, né? Ele confirma isso que Davi nos falou. Isaías 49:15. Aí o Senhor confirma: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor teu Deus. E aí, irmãos, a gente chega no Senhor Jesus Cristo. A maior dor que Jesus sentiu, irmãos, na cruz do Calvário, não foi a dor física. A maior dor que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, sentiu na cruz do Calvário não foi a dor moral, quando as pessoas passavam e xingavam ele e falavam todo impropério contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não foi a dor física, não foi os chutes, não foi os socos, não foi as cuspidas, não foi os chutes, não foi isso que doeu mais no Senhor Jesus, irmãos. A dor maior de Jesus ali, irmão, naquele momento, foi uma dor espiritual. Foi a dor de se sentir separado do Pai, porque naquele momento ali na cruz do Calvário, irmãos, o Senhor Jesus, ele é separado do Pai. Por quê? Porque os nossos pecados é que fazem separação de nós e Deus, e naquele momento da cruz, os pecados da humanidade inteira estavam sobre o Senhor Jesus. Ele ia morrer pelos nossos pecados, ele ia pagar o preço dos nossos pecados, e naquele momento o Senhor se ausenta dele. É por isso que ele olha para um lado, olha para o outro e diz: Senhor, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ali o Senhor teve que se ausentar, né? E ali, irmãos, naquele momento, Deus teve que se ausentar de Jesus, para que nós pudéssemos ser religados com Ele novamente. Quantos compreenderam? O Senhor teve que se separar ali naquele momento de Jesus, porque Ele ia morrer pelo preço dos nossos pecados, para que nós, depois que fosse pago o preço, pudéssemos nos aproximar de Deus novamente. E ali, irmãos, naquele momento, né? Veja aí, Mateus 27, versículo 46. Mateus 27, versículo 46.
E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? E aí Jesus, irmãos, ele estava se sentindo só ali na cruz do Calvário. Então, queridos, uma certeza que nós devemos ter nos nossos corações, e presta atenção no que eu vou falar aqui. Uma das certezas que nós devemos ter no nosso coração, que o nosso Senhor Jesus, irmãos, Ele jamais vai abusar das nossas vidas. O Senhor Jesus, irmãos, jamais vai enganar ou abusar qualquer um de nós. Jamais, irmãos. Por que, queridos, eu estou falando isso? Porque muitas pessoas são abusadas em nome de Deus. Muitas pessoas são abusadas em nome de Deus. Eu já vi muitos abusos em nome de Deus, irmãos, em igrejas a qual passei, me congreguei. Eu já vi muitas coisas acontecer, irmãos. Muitas religiões abusam em nome de Deus as pessoas, né? Entretanto, irmãos, o convite de Jesus é diferente de tudo isso, irmãos. O convite de Jesus é: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não abusa, Ele não engana as pessoas, pelo contrário, Ele diz: venham a mim que eu vou aliviar vocês. Essa é a certeza que nós devemos ter, irmãos. Ele não coloca fardo, pelo contrário, Ele oferece um refrigério para nossas vidas. Amém, queridos? Então, o desejo de Jesus não é oprimir ninguém, o desejo de Jesus é libertar, é dar refrigério, é trazer paz para nossas vidas. Porque muitas pessoas, irmãos, justamente por isso, se sentem rejeitadas. Você sabia que tem uma seita, né? Não vou citar o nome aqui, mas que bate de porta em porta. Amém? Quem recebeu a revelação aí? Bate de porta em porta com a pastinha. Vocês conhecem? Amém. Essa seita, irmãos, se alguém do meio delas falhar com o direcionamento que a liderança dá, há uma punição que ninguém pode falar com aquela pessoa. Por exemplo, se a irmã Regineide aqui fizesse alguma coisa que não estaria de conformidade, ela ia sentar no último banco. Ninguém da igreja, se seu esposo estivesse aqui, congregando aqui, nem ele em casa podia falar com você. Você sabia disso? Pois é, dessa maneira. Isso é um abuso, irmãos, da fé em nome de Deus. O nosso Senhor Jesus, Ele não trabalha dessa maneira, pelo contrário. E aí, irmãos, muitas pessoas, né, que até passaram por isso, se sentem dessa maneira. Queridos, vamos mais em frente, que já está avançado. Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, você que tem esse sentimento, se ainda tem, ou se por acaso você passou por isso, que você não pode se sentir assim, meus irmãos, porque agora você faz parte de uma família, a família de Deus. Amém? A igreja é a família de Deus, e como uma família a gente pode ter alguns problemas, mas a gente tem que superar isso. A gente passa por cima disso, né? E aí, irmãos, existem pessoas que se sentem estranhas em casas, sente como uma pessoa estranha em casa, no trabalho, na escola, e até mesmo na igreja, irmãos. Mas eu quero, irmãos, a verdade nesta noite para você é que você é alguém da família de Deus, que você pode ter limitações, como eu tenho limitações, mas eu tenho também coisas, irmãos, que podem abençoar a sua vida. Da mesma maneira que você pode ter limitações, mas você tem coisas que abençoam a minha vida, e é por isso que nós somos uma família. É por isso que aquilo que eu não posso fazer, o meu irmão pode. E é por isso que tem os dons que são distribuídos ao corpo de Cristo, para que nós venhamos nos abençoar, irmãos. Tem um que tem o dom de interceder, tem o dom de orar, tem o dom de louvar, tem o dom de pregar, tem o dom de aconselhar, e aí nós vamos nos completando.
Amém? E nós fazemos parte, irmãos, da família de Deus. Já concluindo, irmãos, que eu quero ter um tempo bem bom de oração esta noite. Jesus é o nosso modelo, como eu falei, o nosso exemplo, né? E vejam bem o que o apóstolo Pedro fala com relação a Jesus em 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Vejam bem, irmãos, como Jesus superou a rejeição. Olha o que o apóstolo Pedro, que andou ao lado de Jesus, fala sobre Jesus. Olha como Jesus enfrentou a questão da rejeição. O qual, Jesus, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Posso ouvir um amém da igreja? O que nós estamos aprendendo aí com Jesus? Que Jesus, ele não procurava, irmãos, se ele se sentia rejeitado, ele não buscava rejeitar da mesma maneira. Se ele era injuriado, ele não injuriava. Se ele era ameaçado, ele não ameaçava, irmãos. Ele entregava àquele que julga justamente, que é Deus. E é dessa maneira que nós devemos fazer, irmãos. Esse é o nosso exemplo, irmão. Não deixe que as rejeições da vida, irmão, afastem você do propósito que Deus tem para a sua vida. Não deixe, irmãos, de maneira nenhuma que esse sentimento seja maior do que a sua fé em Deus e daquilo que Deus tem para a sua vida. Não deixe, irmãos, que esse sentimento muitas das vezes é uma fortaleza que tenta ficar na mente, lhe afaste do seu irmão, lhe afaste da igreja, lhe afaste do Senhor Jesus, porque da mesma maneira que Jesus procedeu, nós vamos proceder. Nós devemos proceder, irmãos, não revidar da mesma maneira que as pessoas, por alguma maneira, possam fazer conosco. Amém? Então não deixe, irmãos, que essas rejeições da vida venham atrapalhar o propósito que Deus tem para a sua vida. E muitas pessoas fogem do propósito que Deus tem para a sua vida com medo de ser rejeitado, irmãos. Ele coloca logo ali que a timidez é justamente isso, é medo de ser rejeitado. Eu não vou porque pode não dar certo, e as pessoas vão falar. Não tenha esse medo, de maneira nenhuma. Não deixe que o propósito de Deus para a sua vida venha a ser empecilho por causa desse sentimento, né? Outra coisa, meus queridos e amados irmãos, não procure ser quem você não é para agradar os outros. Muitas das vezes a gente, com medo de rejeição, a gente aí vai para uma capa. Não, irmãos, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque Deus sabe quem nós somos. Deus sabe quem nós somos, irmãos. Deus nos conhece no deitar, no levantar. Não é isso que o salmista diz? Antes da palavra sair da nossa boca, Ele já sabe. Ele conhece o nosso coração, nossos pensamentos, irmão. Então seja você diante do seu Deus, porque se nós formos quem nós somos diante de Deus, porque nós não podemos enganar Deus, irmão, aí, irmãos, não tem como enganar ao Senhor. Amém? E aí às vezes as pessoas ficam querendo agradar todo mundo, irmãos. Fica um crente camaleão, mudando de acordo com o ambiente. Chega, irmão, de tentar ser tudo para agradar a todos. Saiba quem verdadeiramente você é em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. Tem limitações? Tem, mas continue firme no Senhor. Se você anda em sinceridade na presença de Deus, se você é um crente verdadeiramente fiel ao Senhor, você não tem que estar se escondendo de ninguém. De ninguém, irmãos. O que importa é o seu relacionamento diante de Deus e o testemunho para as pessoas, né? Diante de Deus. Agora, tem coisas que nós temos que pedir ao Senhor para transformar nas nossas vidas. Eu não estou falando aqui de andar de qualquer jeito, de qualquer maneira não, viu? Eu não estou falando isso aqui não estou pregando isso não. Eu estou falando que muitas vezes a pessoa com medo de rejeição fica se transformando como um camaleão para tentar agradar as pessoas, pensando que as pessoas vão me rejeitar. É isso que eu estou falando. Amém? Então o que nós precisamos, irmãos, é metanoia, é mudança de mentalidade, é mudar a nossa mente, é ser transformados
pela ação do Espírito Santo de Deus. É deixar que o Espírito Santo de Deus conclua a boa obra que Ele começou nas nossas vidas. É o que nós precisamos, irmãos. É deixar de ser esses sentimentos, né, que muitas vezes querem barrar a gente de avançar. Então, que você se sinta verdadeiramente como um filho de Deus, que você se sinta verdadeiramente, chega de fugir do propósito de Deus, chega de fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, nós somos filhos do Senhor, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Se há algo que muitas das vezes tem impedido você de andar em sinceridade diante de Deus, aí tem que haver o arrependimento verdadeiro e buscar ao Senhor de todo o coração, para que o Senhor venha transformar a tua vida e você venha verdadeiramente se sentir um filho de Deus. Mas não fique jamais com esse sentimento, né, no coração, de achar que não vai agradar A, vai agradar B, vai agradar C. Eu não estou dizendo aqui para você ser um bambambam ou ignorante com ninguém. Eu estou falando de deixar de ter esse sentimento no seu coração, e você não avançar na sua fé por coisas que lhe bloqueiam na alma, de maneira nenhuma. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Que o Senhor possa fazer maravilhas na tua vida, que você abra a sua vida para cada vez mais o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, te transformar, em nome de Jesus Cristo. E se você recebe esse conselho, nós estamos encerrando aqui esta noite essas reflexões, né, que nós fizemos esse mês. Se você recebe tudo aquilo que foi ministrado com relação a nossas almas, irmãos, que você possa meditar em tudo que foi ministrado aqui nesse mês, tá bom? Foi algo excepcional que o Senhor me direcionou para a igreja, porque às vezes a gente vai aconselhando um, vai aconselhando outro, a gente vai conhecendo o rebanho, e a gente vai captando alguns sentimentos que as pessoas às vezes poderiam avançar mais na fé, e não avançam porque tem isso dentro de si. E aí o Senhor me direcionou a trazer essas ministrações aqui durante esse mês, mas hoje nós estamos encerrando com essa ministração em nome de Jesus. Se você receba, aplauda o Senhor Jesus. Vamos ficar em pé.